voltando. Então, a partir desse momento, por conta da necessidade de desenvolver os projetos preliminar e o executivo, vocês vão precisar ter um pouco mais de conhecimento, além do simples desenvolvimento formal dos pisos que vocês estão trabalhando. Então, por esse motivo, a gente vai estudar alguns dos principais tipos de pavimentação que existem, suas características e suas principais aplicações. Então vamos ver alguns deles. Concreto estampado, já viram falar? Bom, então o concreto estampado, ele não é uma novidade, não é um grande barato não. Ele inclusive já teve individual na década de 90 e no início dos anos 2000, especialmente aqui em Brasília. Essa era a tecnologia que comandava. Eu fazia projeto a torta e direito com concreto estampado, porque ele tem um custo médio, ele não é o custo mais alto dentre as tecnologias para pavimentação, e a manutenção dele é maravilhosa. O concreto estampado, ele é simplesmente uma pavimentação onde você faz uma base de brita, coloca, se for para rodar carro, vai uma malha de ferro por cima, faz o lastro de concreto, depois que de um certo tempo que a massa entra num certo nível de assentamento, aí vem uma forma, essa forma recebe um desmoldante e ela faz esses desenhos. Depois vem um cara com um pozinho por cima, queimante, que ele inclusive dá a coloração, e por último é feito uma resinagem para dar um aspecto brilhoso e para manter as características da superfície. A vantagem desse piso, a execução dele é prática, rápida. Com o aumento dos preços de construção civil, especialmente concreto, nós estamos em 2015, né? O concreto estampado ele tem uma aumentada no preço. Ainda mais agora, julho, recentemente aumentou o peso de concreto de novo, o preço de concreto de novo. Ele saiu da faixa dos materiais mais baratos, mas ainda considero os melhores custo-benefício. Outra coisa que ele tem de bom, gente, a quantidade de texturas e de cores que ele apresenta é muito grande. Nós vamos ver essa obra aqui, a gente vai visitar agora no sábado, né? É a primeira vez que eu mostro a foto para vocês, né? Essa foto aqui, gente, eu acho que foi há 6 anos atrás, quando tinha pouco tempo de implantação. Você vê que hoje, essas coníferas aqui, elas já estão com 20 metros de altura, eu acho, devem estar muito grandes. E essas plantas aqui já estão com frondosas, estão cheias pra caramba. E do lado de cá, não tinha ainda coqueiros, foi coqueiros perto da piscina, mas enfim, alguém vai ver agora nesse fim de semana. E lá tem concreto estampado para todo lado. O concreto estampado, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Ele apresenta uma desvantagem. Ele não é uma pavimentação permeável, tá? Então eu não acho tão legal fazer ele numa grande área pavimentada se você não puder ter muita área sem pavimentação também para compensar o fato dele ser impermeável. Então é sempre bom combinar ele com outras técnicas, caso a sua preocupação seja da permeabilidade do solo, tá? Aí alguns dos padrões mais comuns. Concreto estampado, na época que eu fiz esses slides, tinha poucas opções, mas hoje em dia tem forma que imita tudo. Tem inclusive concreto estampado com padrão de madeira, tem tudo quanto é desenho. Tem concreto estampado que imita granito, tem pancadas de modelos, tipos, acabamentos. A possibilidade de cores aí é gigantesca com concreto estampado. Um outro detalhe, eu particularmente, o fabricante ele fala para dar manutenção a cada 3 anos. Eu particularmente recomendo os clientes dar a cada 5, porque o concreto estampado, inclusive, quando ele está envelhecido, gente, ele fica com um aspecto bonito também, porque ele fica mais parecendo uma pedra natural. Então eu acho bem interessante. Tem clientes que eles nem querem dar manutenção, porque depois que envelhece e perde a resina, eles consideram que fica mais bonito. Eu acredito que a gente vai visitar lá o Pedro, já tem 8 anos que foi feito o projeto dele, que foi executado esse concreto estampado com o projeto paisagismo dele. Que eu saiba, ele nunca deu manutenção. Como foi executado, ele deixou até hoje. E a gente vai ver sem manutenção nenhuma lá quando a gente for. 8 anos que já está lá.
Aí alguns exemplos para vocês verem algumas possibilidades que a gente tem no desenho. Isso aqui em Brasília, ó, pertinho lá da ponte JK, esse exemplo aí. D. Pedra Miracema, gente. Pedra Miracema é o que muito comumente vocês vão encontrar por aí sendo chamado de paralelepípedo. Na minha tese eu escutava falar só isso. É o mesmo que faz o meio-fio, né? A mesma pedra que o pessoal usava para fazer meio-fio. Hoje em dia está mais comum o meio-fio de concreto, mas na década de 70 e 80 era um material preponderante e justamente por isso, pela sua larga escala e para outros fins, ele também era muito utilizado para compor pavimentação. Desvantagens da pedra Miracema. Ela não tem um custo alto, mas ela também não é barata, ela tem custo médio. Ela já já tem essa cara meio encardida, portanto ele não tem um aspecto de sujo quando está sujo. Deixa eu fechar aqui, tá um barulho aqui. Só que quando ela chega a ficar suja, para dar manutenção, gente, a manutenção dela é alta, porque como ela é muito áspera, é muito rugosa, para você lavar ela tem que ser com um produto específico, com uma máquina com enceradeira, né? E gasta uma escova besta, tá? Gasta muito. Então ela costuma ser... Não é um dos pisos mais preferidos pelas donas de casa, por conta desse trabalho de fazer a limpeza. Mas ela também não suja fácil. Então não é uma grande preocupação ficar dando manutenção. Se o seu cliente é do tipo neurótico que quer ver tudo 100% limpinho o tempo inteiro, então avisa ela que ela vai ter esse problema com muito desgaste das escovas das enceradeiras. Mas eu particularmente gosto muito dela combinada com outras pedras, porque ela dá um contraste bonito e interessante. Isso aqui é um projeto meu, onde eu mesclei pedra portuguesa, infelizmente não está na nossa visita esse foi um em que eu fui com os alunos e os alunos chegaram lá e falaram besteira e a cliente ficou irritada, não gostou, aí a gente não pode mais visitar. Vocês veem que a foto, inclusive, nem foi do projeto pronto, né? Começou a plantar e eu já tirei a foto das pedras. Nem estava com a vegetação ainda na época que eu tirei a foto. Até a mangueira estava ali ainda aguando o início da implantação. Mas a possibilidade de combinar ela com a pedra portuguesa é uma coisa que eu acho interessante. Aliás, eu gosto muito de misturas, então vocês vão ver aí que eu tenho muitos exemplos de mistura. Aqui, por exemplo, a gente vai estudar daqui a pouco o quartzito, pedra portuguesa, ainda tem um cimento queimado e seixos e pedra Miracema. Paisagismo, gente, misturar não é tão pecaminoso como na arquitetura e no design de interiores. Então vocês têm uma liberdade muito maior de misturar sem que pese para a composição. Se eu não alertasse vocês, talvez vocês não percebessem que tem uma mistura tão grande de materiais aqui, né? Mas tem. E as pessoas não percebem tanto em composições paisagísticas. Portanto, não tenham medo de jogar muita cor, de misturar muita textura, de fazer variedades de pisos, porque não pesa igual na arquitetura. Alguns exemplos de combinações, inclusive, ali vocês já estão vendo, ó, uma lajota cerâmica misturada com pedra Miracema embaixo, né? Aqui já são tons diferentes de pedra Miracema, que tem umas mais escuras e outras mais claras. Os morrinhos de pedra que vocês estão fazendo aí também. Olha o que eu falava para vocês sobre ter um caminho e ornamentar a passagem dele, né? Vocês agora estão sentindo um pouquinho mais. Na verdade, eu acho que vocês já sentiriam se estivesse fazendo projeto, se estivesse dando aula teórica e fazendo ao mesmo tempo, né? Mas calma que a ficha vai caindo devagar. Ela misturar daí com sexto, ela em outros tons, com outras variedades. Você vê que aqui tem umas placas soltas, ó, e aqui já é o sexto na área de estar. O intuito aqui é estimular vocês também com essas possibilidades. Ardósia. Ardósia, gente, década de 70 foi o auge do uso de ardósia. Então muitos de vocês devem ainda morar em casa se tem ardósia aplicada em algum lugar, porque era comum e ficou para várias casas. Gente, a ardósia, ela é uma pedra que não tem uma qualidade térmica muito boa. Quando bate o sol, ela dá uma esquentada, porque ela é meio escura e ela é um bom condutor térmico, né?
Então ela tem esse problema. E pelo fato dela normalmente ser produzida lisa, ela vai ser escorregadia. Então ela não é um elemento tão bom para a área externa quando é área descoberta. Se for área coberta, eu acho ela bacana e eu acho ela bonita, inclusive. A pedra ardósia que a gente é acostumado a ver, que estava na moda na década de 70, é uma esverdeada, mas tem ardósia inclusive com aspecto de ferrugem, parecendo o ascortem. Então eu não acho uma má ideia de trabalhar com ela, dependendo. Ela em detalhes é melhor do que ela numa pavimentação toda, tá? Inclusive lá no Pontão, se eu não me engano, o piso daquela loja da Acarajé, não sei o nome dela lá, alguma coisa que vende acarajé lá, que é uma loja tradicional, e é muito chique, muito bacana essa loja não, essa lanchonete aí de acarajé. Tem um detalhe com um monte de filetinho de ardósia que eu acho muito barato, acho muito bonito a paginação que está lá. E eu acho ela muito legal para detalhes de parede também, então quero que vocês comecem a explorar a possibilidade de botar esses materiais em texturas nas paredes para compor as áreas de vocês. Uma parede para fazer um fundo, vocês vão ver paredes nas visitas compostas, porque eu jogo muita textura. Vocês viram inclusive lá na imagem daquele corredor, né? Que eu mostrei que na parede tinha pedra almofadada de quartzito, nem expliquei com detalhes, mas ali é uma pedra almofadada. E esse é um material interessante para trabalhar desse jeito também. Olha lá, ali está misturada a ardósia comum com a ardósia ferrugem, e dá esse efeito aí. Para fazer parede, um paisagismo, eu acho fantástico, fica muito legal. Olha as possibilidades de desenhos lá embaixo combinados, né? Para não fazer essa coisa caretinha que vocês devem estar acostumados a ver em paginações de piso por aí. Aqui já é a ardósia quando ela era muito utilizada na decoração. Hoje está menos comum trabalhar com a ardósia na decoração. É considerado material vintage hoje em dia, esperado. Mas eu ainda acho bonito, dependendo do uso dela. Aquela usada em filetinho aqui no canto. Cerâmicas e porcelanatos. Gente, vocês sabem a diferença de uma cerâmica para um porcelanato? Todo mundo sabe? Qual é a diferença? Chuta, ninguém está vendo seu rosto não, pô. Resistência ao risco e a permeabilidade. Só visualmente, normalmente não se percebe a diferença entre cerâmica e porcelanato. Visualmente elas podem ter exatamente o mesmo aspecto. Hã? A diferença é risco? Resistência ao risco e o grau de permeabilidade. As cerâmicas, elas têm um grau de permeabilidade muito maior do que o porcelanato. A massa dele é densa e mais compacta, porque a fabricação dele é feita primeiro com um mineral que tem maior densidade, né? E depois ele também é cozido com um grau mais alto do que a cerâmica comum, então ele fica mais impermeável. Isso daí ele confere a ele um maior grau de resistência, fazendo ele durar mais do que a cerâmica comum. Muita gente acha que é porque a borda do porcelanato é perfeitinho e é retinho e usa rejunte mais fino, né? Tem nada a ver. Isso daí a gente fala, quando é assim, desse jeito, é porque a borda da cerâmica é retificada. Quando vai comprar porcelanato ou cerâmica na loja, você escolhe ou porcelanato bold ou porcelanato retificado. Bold é aquele que a borda é abauladinha, porque no cozimento ele não ficou retinho como foi cortado na forma. Quando é cozido, a borda dá uma suavizada, tá? Já o que é o retificado? Depois que sai do forno a cerâmica, você pega, leva na retífica, ele vai lá com a máquina e corta e fica perfeitinho a borda. Isso que é retificado. Pode usar com rejunte mais perto, porque as bordas são perfeitas e a dilatação não vai ser irregular, portanto pode usar rejunte de junta seca, tá? Que é quando aquele rejunte tem 1 milímetro, é a tal da junta seca. Ou seja, junta seca não é coisa de porcelanato, tanto cerâmica quanto porcelanato pode ter. O porcelanato, por ele ser mais resistente ao impacto, ao risco e ter maior permeabilidade, ele inclusive tem outras variedades, possibilidades maiores que a cerâmica. Inclusive hoje em dia a gente tem o porcelanato slim, que é um bem fininho, que a gente compra para botar por cima do piso antigo, igual se faz com o piso flutuante.
Mas isso é um detalhe que não interessa tanto para a gente, porque o uso do porcelanato slim é normalmente em interiores. Você está vendo aí esse porcelanato, não sei se você é na área externa. Para a gente usar numa área perto de piscina, por exemplo, tem que ser antiderrapante, né? Veja, antiderrapante, vírgula, vamos ver o que o fabricante considera antiderrapante. Há uns 10 anos atrás, que foi o auge do porcelanato polido, quando ele chegou e estava bombando no Brasil, existia uma cerâmica. Eu acho que na época o porcelanato, não existia porcelanato rústico ainda, nem o antiderrapante, mas a cerâmica já existia. E a antiderrapante, gente, era um negócio tão áspero, tão grosseiro, e assim, eu diria que até tão feio, a maioria era feio, que ele tinha qualidades duvidosas como material. Então, hoje em dia não. Porcelanato ou cerâmica antiderrapante tem de vários tipos bonitos, interessantes. Mas o antiderrapante daquela época virou o antiderrapante barato de promoção de hoje, aquele que tinha naquela época. Então, fiquem atentos, porque o antiderrapante daquela época é um negócio bruto, feio, que encarde pra caramba, que o sonho de toda dona de casa na próxima reforma é se livrar dele, mandar arrancar todo e botar outro material. Então, em algumas situações, dependendo do que o fabricante considera como antiderrapante, é melhor você especificar rústico. Porque o rústico ele já evita que você, ao circular, tenha derrape, escorregue. E alguns rústicos, sem essa necessidade de dizer que ele é antiderrapante, eles são por si só antiderrapantes, tá? Mas nem todo rústico é antiderrapante, ok? Enfim, o que a gente precisa trabalhar na área externa é porcelanato rústico pode ser antiderrapante. Só cuidado com o seguinte: o porcelanato rústico e antiderrapante para a área externa está entre os materiais mais caros para se fazer uma pavimentação. E é por isso que a gente normalmente não apela para ele, tá? Eu não estou conseguindo lembrar agora nem de um mais caro que ele. Granito. Granito bruto, que ele é usado em área externa, ele é a única opção que eu consigo lembrar mais caro do que o porcelanato. E dependendo do fabricante do modelo que você escolheu, o porcelanato é bem mais caro que o granito. Tem modelos super mais caros, tá? Mais caro que utilizar madeira? É compatível com utilizar madeira, com a diferença que o porcelanato rústico tem uma manutenção baixa e a madeira tem uma manutenção muito alta, tá? Agora, o antiderrapante com encarte tem uma manutenção monstra, porque tem que fazer igual a pedra, comprar um produto específico, usar uma máquina enceradeira e gastar, se bem que gasta menos escova do que a pedra, o porcelanato rústico. A pedra que consome mais, ele não gasta escova não, ele só gasta o produto para tirar o encardinho. E hoje em dia o porcelanato rústico, gente, tem de todo jeito, de todo tipo, de todo material. O de madeira é mais barato do que usar a própria madeira, ok? Mais barato para comprar, mais barato a mão de obra executar e mais barato para dar manutenção. Aliás, o de madeira praticamente não tem manutenção, porque ele é irregular, é escuro e já com cara meio sujo. Você não sente que ele está sujo nunca, por mais sujo que ele esteja. Então, quando você estiver especificando um deck de madeira em Brasília, bote assim: porcelanato rústico padrão amadeirado, que é uma solução muito mais inteligente do que botar de verdade madeira em decks aqui em Brasília, tá? Se alguém estiver pensando em usar madeira aí nos seus projetos. Olha lá, falando do danado, olha ele aqui: porcelanato padrão amadeirado. Aqui já outras opções rústicas mais comuns, mais simples. Só não pode usar porcelanato liso, né, gente? Porcelanato polido, porcelanato fosco, acetinado, gente, é inviável em áreas externas. Não trabalhem, não é só porque escorrega não, é porque o brilho, o reflexo da luz vem, o brilho vem na sua visão e ofusca, é horrível. Oi, você ia falar? Dá para voltar mais dele? Solução bacana, né? Gente, todas as imagens que eu boto para vocês aí é com a intenção de aumentar o repertório, vão guardando as ideias. E quem não está navegando no meu Pinterest está perdendo a chance de fazer um projeto muito melhor. Madeira.
Gente, madeira é uma questão, usar ela é uma questão muito mais simbólica ou de conveniência do que qualquer outra coisa. Porque, aí eu estou falando de Brasília, madeira para chegar aqui em Brasília é caro pra caramba, para cuidar é terrível, a mão de obra é difícil. Se não tiver um resto de madeira que sobrou de alguma coisa que você vai utilizar, não é uma boa medida. Muito embora os estradinhos de madeira que a gente compra fora das fontes não sejam tão caros e nem costumam ser usados para dar problema. Ele é uma boa opção para você fazer caminhos informais para chegar numa área que não é principal, bifurcar para chegar na casinha do cachorro e fazer um passeio para atravessar para um depósito, qualquer coisa desse tipo. Então pode ser que você possa usar os estradinhos de madeira ou as bolachas de madeira. Todo mundo sabe o que é a bolacha de madeira? Troncozinho cortado, né? Pega o tronco da árvore, corta em rodelas, né? Serve temperado, dá uma refogada e aí mentira, né? Pelo amor de Deus. Não, o tronco de madeira é áspero. Quando você corta ele fica todo, tá? Entrar o quê? Ah, sim. Eu não estou escutando o que você está falando. Uma ferpa, né, de madeira. Para mim é farpa, mas eu sei que aqui chama de ferpa. Não, os troncos, quem produz tronco, escolhe o tipo de tronco que as farpas não chegam a furar. Tá? E sem falar que ele é cortado nesse sentido, ele já, normalmente, quase todos os troncos, você já para a farpa, não gera problema não. Tá. Na dúvida, faz que nem eu quando vou comprar qualquer piso para casa de cliente, eu tiro o sapato na loja, vou lá e esfrego, para testar, para saber o que é aquilo, se é bom, se é ruim. Eu quase sempre faço isso. Faço showzinho, todo mundo lá olhando e eu descalço, escorregando em cima dele. É uma cena. Os outros arquitetos ficam olhando para mim desse jeito, estranho. Então, uns exemplos aí, né? Umas composições legais. Vocês podem fazer um jogo combinado, ó, fazendo um ritmo na madeira, pode fazer as plaquinhas por cima do seixo. Um que eu gosto de fazer muito nos meus projetos é esse em forma de dormente. Inclusive eu especifico dormente nos meus projetos. Dormente, gente, é aquela madeirinha que é colocada embaixo do trilho de trem. É muito utilizado em paisagismo, tá? A gente compra porque aquilo que é vendido em larga escala sai mais barato comprar ele para botar em paisagismo. Eu fui, mas eu não consegui olhar nada porque eu fui correndo com pressa. A transição de um pavimento para outro é dormente. Com dormente. Usado, já aproveitado. Eu fui, inclusive, convidado para projetar uma loja lá no Outlet, mas o cara achou muito caro o projeto. E para fazer lá longe, eu falei, não pega mais barato que isso não, muito longe. Aí as composições radiais, né? Um ritmo de novo, que está muito bonito, né? Um contraste do branco com a madeira. É bonito, inegavelmente. Eu diria que dentre as coisas que a gente está vendo, o top assim, visual, realmente madeira é incomparável. Inclusive quando ela é feita desse jeito aqui, porque o porcelanato a gente não consegue fazer desse jeito passado, né? Para ser permeável. Tá aí, uma vantagem dela para o porcelanato. Ela consegue ser aplicada de maneira a ter permeabilidade. O porcelanato de madeira não, ele é todo pavimentado, todo coladinho, com rejunte e tal. Então essa seria uma das vantagens da madeira sobre o porcelanato padrão amadeirado. Não queima, mas o porcelanato existem aqueles atérmicos também que a gente vai poder trabalhar. Inclusive, se vocês não quiserem o porcelanato, vai ver outro material que imita madeira. A gente já viu o concreto estampado que imita madeira, né? Mas ele não é atérmico, ele esquenta. A gente vai ver outro daqui a pouco. Quartzito, gente. Quartzito ou arenito. Qual a diferença de quartzito para arenito? Todos são minérios. Não vou tentar falar a geologia dele não, que é complicada, não é minha área. Mas o que interessa? São minérios comuns e mais baratos. Não existe nenhuma solução de piso para paisagismo mais barato do que utilizar quartzito irregular. Porque o quartzito cortadinho, regular, quadradinho, ele é quase o preço dos outros materiais que eu estou citando aqui como de preço médio, de preço comum.
Mas ele assim, regular, todo quebrado irregular, é o mais barato de todos, é muito, muito barato aqui em Brasília, porque a gente tem abundância no estado do Goiás e São Paulo exporta para a gente também com valor muito em conta. Os quartzitos mais comuns são Pedra Pirinópolis e Pedra São Tomé, que vem respectivamente das cidades que lhes dão o nome, tá? Por isso que a gente tem tanto quartzito aqui barato, porque a gente chega o tempo inteiro de Pirinópolis, uma pancada pra gente. O uso super comum dele também é de filete. É bonito no piso, mas o filete, como o filete é mais caro do que ele assim, a gente não costuma fazer grandes áreas, não faz detalhes de filete, tá? Com ele. Ou faz parede, que é uma coisa que eu estou querendo que vou estimular vocês. Produzam paredes com ornamentações para compor o jardim, porque tem um efeito que a gente já estudou, eu posso revisar depois, na plástica, que é muito importante no paisagismo, que é o efeito fundo-figura, e as pedras elas são muito boas para o fundo da vegetação como figura. A gente vai poder ver quartzito, gente, cerradinho, que é o quartzito industrializado em forma de quadrado. Ele não é barato, é muito bonito. O irregular, que eu não sei, agora eu mostrei lá, mas não mostrei executado. Para fazer esses desenhos aqui, gente, ele vira um material nobre. Ele deixa de ser um material barato, se torna entre os mais caros, porque a mão de obra para fazer isso daqui com esses detalhes é cara. Uma desvantagem grande do quartzito, gente, encarde muito. Uma vantagem, se seu cliente é rústico, gosta de rusticidade, gente, pedra encardida é bonita. Depende de como é que você está querendo ver o seu jardim. É que nem o caso que eu falei para vocês de projetos de jardim romântico. Eu acho folha caída no chão linda, mas se o meu cliente é daquele paranoico, eu não posso projetar planta que solta folha o tempo inteiro, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se seu cliente ele gosta do romantismo, da pedra envelhecida, quartzito é uma boa para ele. Se seu cliente é do jardim moderno, limpinho, impecável, não projete, porque ele vai dizer que encarde e é terrível. Quartzito quadradinho assim, ó, do jeito que está aqui, gente, não é barato, é caro fazer desse jeito, viu? Fica bonito, mas dá manutenção. Quer dizer, de acordo com a finalidade. Se é alguém que vai deixar encardir, não dá, está sempre lá encardidinho. Se é alguém que está preocupado com ele sujar, não pode, porque suja e suja bastante. Difícil de limpar. Esse é um projeto meu, na piscininha, onde eu botei pastilha no meio, fiz um deck molhado, fiz uma área de deck seco para cá, que não está aparecendo na foto, fiz umas escadinhas, revesti para lá, e tudo isso aqui é quartzito, do lado de fora. A borda é de granito flamejado, que a gente vai ver daqui a pouco nos slides. Qual a função dessas pedrinhas aí, Paulo? Essa que está aqui é porque esse estilo de projeto que eu fiz aqui é um projeto com ilha, com prainha. O que é prainha? É uma área que a água não para na borda e prossegue para fora da piscina e você fica com uma bundinha dentro da água, né? É aquela só para dar uma olhadinha na bunda. Então tem gente que perde a tal da prainha, porque Big Brother tinha a prainha, o primeiro Big Brother que foi feito. Aí naquela época, isso foi da época do primeiro Big Brother que eu fiz esse projeto aí. Os clientes endoidaram com a tal da prainha. Não era prainha para cá e para lá o tempo inteiro. Vocês podem fazer prainha nas piscinas de vocês. É uma inclinação onde a água da piscina vaza do interior e vai para a borda e você fica curtindo a água sentado na borda. Isso que é uma prainha na piscina. Nossa, nem lembrava que eu tinha feito isso. E o cesto que está aqui ao redor é para, quando tiver um excesso, uma chuva, seja lá o que for, catar a água aqui e não invadir tudo, né? Aí aqui dentro tem um coletor, uma captação de água e aí ela manda embora. Tem um que é estético também, né, esse cesto aí. Eu faria isso desse jeito mesmo se tivesse essa possibilidade. Eu acho bonito. Eu gosto muito de cesto. Eu boto cesto em quase tudo que eu faço na minha vida. Projeto meu do que for, eu boto cesto. Se for de arquitetura, eu boto cesto. Se for de paisagismo, eu boto cesto. Interior, eu boto cesto. E de urbanismo, eu boto cesto. Eu sou paranoico com cesto. Olha lá, ela vista por outro ângulo. Infelizmente, a casa estava toda suja lá, fachada, né? E ainda avisei, não pinta de branco. Não vai dar certo. Piso cimentício. É feito de cimento.
tá? O mais comum que vocês vão encontrar é o Solário, as duas marcas mais comuns é Solário e a outra Castellato, são as duas marcas top, tá? O que é mais conhecido, gente, é esse que imita o mármore travertino, que é esse furadinho parecendo um queijo. Qual é a vantagem do piso cimentício? Bom, cimentício é uma pavimentação nobre, não coloque ela em qualquer lugar para fazer uma grande área, porque ele é caro. Ele está no mesmo preço do porcelanato top de preço, tá? Ele é mais caro do que porcelanato, inclusive. A vantagem é que ele tem várias patronagens, imitando pedra, imitando madeira. Tem vários, ele tem grandes dimensões. Tem piso de cimentício de 1 por 1. Isso já, de antigamente já tinha piso 1 por 1, que hoje em dia 1 por 1 é comum. Mas quando ele foi lançado, Castellato, por exemplo, quando lançou aqui no Brasil, Castellato não, Solário, que lançou antes de Castellato, ele era um dos primeiros produtos que existia a medida 1 por 1. Você não encontrava mais nada 1 por 1, além dele. Mais vantagens que ele tem: é muito durável, manutenção muito baixa, não esquenta, ele é atérmico, ele dura muito. Uma desvantagem que ele tem também: você não pode botar, alguns modelos não foram feitos para botar em pavimentação. Então, se o carro passar, você vai ter que escolher um modelo específico que suporta trânsito de veículos, que não são todos. O cimentício é um material que ele parte muito fácil. Às vezes você está sentando, trabalhando, eu apoio ele aqui, soltou rápido, encostou na parede, aí parte, tá? Ele não resiste muito impacto. Se você estiver trabalhando com coisa pesada, largou uma pedra, botou uma coisa pesada em cima dele, pode correr o risco de partir. Embora tenha cimentícios adequados para essas áreas de grande impacto, né? É um material bem nobre. Tem um também chamado Fugê, que é o que tem as pedrinhas de granilite. É lindo o cimentício desse jeito. Mas a granilite é outra pavimentação que a gente tem que estudar, tá? Esse aqui é o cimentício. Vocês foram para a visita da Casa Viva? Sim. Casa Viva. Você lembra lá que o cara falou que tinha uma grande novidade, que era o piso permeável, que não sei o que, todo furadinho? Não é nada de novidade, nem é grandes coisas aqui, tá? É um piso cimentício que todo mundo já faz há muito tempo, que ele é permeável. Esse Fuji é o piso do Casa Park, né? Eu não lembro agora. Não lembro como é que é o piso do Casa Park. Na minha lembrança, lá tem uns craqueladozinhos de cerâmica, né não? Eu acho que eles colocaram. Olha, se for liso, sem textura nenhuma, é granilite. Se for áspero e tiver a pedrinha um pouquinho de nada levantada, é o Fuji, que é granilite. Fuji e granilite é a mesma coisa. São pedrinhas de granito que é acrescentado na massa. A gente compra essas pedrinhas. Elas parecem aquelas pedrinhas de aquário, quando você compra, mas não é. É outro material. Então a gente tem muita variedade de cor, de tamanho, de modelo, tem N padronagens e tem essa questão térmica. E eles têm a opção de trabalhar com bordas arredondadas, que já facilita a questão de não ser perigosa a borda como é nos outros materiais. As pedras em geral você tem que mandar abaular. Você já compra modelos de piso cimentício específico para borda de piscina, tá? Mas não é baratinho, tá? É caro. Olha lá uma composição que o piso cimentício subiu na parede. Isso aqui é para estimular vocês a fazer composições de paisagismo, que tem a parede incluindo o detalhe da sua composição. Esse daí, é o detalhe do Fuji, o detalhe do amadeirado, porque é feito com seixos que eu acho horroroso. Muito embora eu ame seixo, mas eu não gosto dessa imitação aí. Eu acho muito pedante. O madeirado é bacana. Oi? A prainha, né? Muito bacana quando tem prainha. Você vê que a minha lá foi uma mini prainha, né? Porque eu não tinha espaço ali para fazer uma prainha de verdade. Sem falar que fazer prainha de material nobre com piscina curva, gente, custa caro. Aí o cliente normalmente ele não deixa. Ele vê o orçamento e manda você mudar o projeto. Aquele cliente ali insistiu e fez. Foi uma pena.
Lajota cerâmica. Gente, lajota cerâmica está entre os mais baratos também. Só que alguns modelos de lajota cerâmica não tem uma estética assim das preferidas por todos. Eu gosto. E eu tenho muito, e a gente nas visitas vamos ver o projeto meu. Aliás, o projeto de casa que eu mais gosto no paisagismo, eu usei lajota cerâmica por pedido do cliente, não foi desejo meu não. Ele falou que queria aquele material, que agradava ele e eu fiz. Mas eu até que fiz um detalhe depois da lajota que eu gostei muito assim, ó. Fazendo a lajota cerâmica é prática, a lajota cerâmica é a térmica, ela não esquenta, ela é barata, não dá manutenção, super resistente, suporta peso. Ela é um material dos mais completos que tem. O custo-benefício dela é altíssimo, é barato e tem opção envelhecida, clara, escura. Esse tom que está aqui no canto escuro, eu acho ele belíssimo, que é o tom misturado Nero com chocolate, eu acho muito bonito. Vocês veem que ele na verdade parece um tijolinho, né? Porque é isso, é uma lajota que é feita com um procedimento semelhante ao tijolinho, com a diferença que ele tem um grau de permeabilidade um pouquinho maior do que o tijolinho. Algumas recebem até tratamento na superfície, com resina, com alguma outra coisa, para ela ficar mais impermeável ainda. Essa característica é o custo dela? Não, ela tem tudo quanto é cor, tem manchada, tem totalmente vermelha, tem totalmente bege, tem escura marrom, tem quase preto que é o Nero, tem um monte. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui que mostram lá, ó. Avermelhada, begeada, comprida, quadrada, tá? Uma das desvantagens da lajota cerâmica é que ela é permeável. Então, o fato dela ser permeável, assim como a pedra, ela sofre capilaridade. Então, ela encarde, ela dá limo nela. Mas, para quem está querendo coisa rústica, não tem isso, né? Aí, outra coisa, todos esses produtos que a gente está vendo em materiais, se ele for muito permeável, existe um tratamento que a gente coloca nesses materiais chamado hidrofugação. Hidrofugação é um tipo de uma resina, é um óleo que você joga na pedra e ela fica impermeabilizada, dura mais, não encarde, fica resistente a vários intempéries. Aí são meus projetos, ó, feitos com lajota cerâmica. 2 dos que a gente vai visitar no sábado. Não vou falar muito deles não, porque vocês vão ver pessoalmente. Aí a combinação do bege com o Nero que eu escolhi. Eu amo isso aqui. Eu acho isso aqui divino, lindo, muito bonito. Tá? Só que a lajota cerâmica, com este padrão, com esse grau de envelhecimento aqui, com esse requinte que vocês estão vendo, ela já chega quase no preço de uma cerâmica. Ela já não é o produto mais barato. Tá? Na escala, o mais barato de todos é o quartzito, depois logo é esse produto. Só que esse produto aqui, quando ele é esses padronagens elaboradas, ela já está do médio para o mais caro. Se lembre que o projeto de vocês, o cliente, ele não colocou limitação financeira, né? Ele falou que a composição dele, ele não gosta de coisas muito simples. Ele gosta de coisas elaboradas, né? Vocês lembram que ele falou que ele foi na encarnação também? Eu não falei, né, já. Então, é verdade isso, tá? Inclusive, se ele estiver lá, eu vou mandar ele falar para vocês o que ele foi. Não é eu que inventei isso, não. Isso é diálogo dele, que a esposa dele nem gosta quando ele fala. Mosaico português, ou pedra portuguesa. Gente, é o que eu mais uso nos projetos, porque é também o preferido das donas de casa. Por quê? Ele dá muita possibilidade de desenho. Se você quiser fazer placa solta, faz. Se quiser fazer orgânico, faz. Um desenho no meio, quadrado, redondo, escuro, claro. Ele não tem tantas variedades de cor, porque depende da tonalidade da pedra que você vai achar lá na jazida. Então, os mais comuns é preto, branco, mas tem também bege, marrom, tem o vermelho, meio terracota, meio vinho. E recentemente começaram a ter jazidas de bege Bahia que eles usam para fazer pedra portuguesa, porque a bege Bahia é muito porosa, eu acho que eles preferem não polir. Então tem um bege Bahia que é a pedra portuguesa mais cara que tem em Brasília. Ela é muito bonita, mas é mais cara do que as demais. Pedra portuguesa está
do médio para o alto do preço. Ele não é caro como botar uma cerâmica, tá? Mas ele não é barato como fazer uma lajota ou como fazer um quartzito. A liberdade de desenho que ele dá é incrível, né? Isso aqui é um projeto que eu não sei se a gente vai visitar, que eu esqueci de combinar com essa cliente aqui. Mas valeria muito a pena a gente visitar essa cliente. O piso dela é maravilhoso, o desenho. A gente passa na frente da casa e olha pelo portão os desenhos dela. É bem bacana. Mais do que está na entrada do que esse que eu tirei a foto. Essa daqui, a gente tem que olhar só esse desenho de muro. Mas ele é o melhor desenho de muro de todos que tem lá no país da gente é este. Mas essa também foi uma cliente que rolou um esquemazinho forte lá com a visita. Aí eu fiquei com vergonha de pedir para a gente visitar de novo. De novo aqui no meu projeto, né, porque ele combina portuguesa com Iracema. Essa é a mesma cliente que eu estou falando, que é aqui do lado um desenho bacana. Essa aqui é uma coisa mais simples, né? Só que eu misturei seixo. Estão vendo que eu gosto de jogar seixo no meio das pedras? Eu acho que fica interessante. Lembra dos pilones lá do Egito? Numa escala bem menor, mesmo tipo de conceito marcando a entrada, né? Comecem a guardar esses dados aí. Essa é a cliente que eu acabei de falar, né? Que tem um piso bacana. Eu já tinha mostrado esse projeto para vocês. A ideia do esgoto, né? Que eu recriei em cima. Nossa, foi o dinheiro, falei para vocês, foi o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida. Super fácil isso aqui. Eu tive uma reunião num dia, aí no outro ela olhou, gostou, e no outro eu passei com a AutoCAD e no outro começou a obra. Foi 4 dias de serviço para ganhar um dinheiro no projeto. Eu acho que nunca se repetiu esse episódio. Foi o único da minha vida. Essa a gente vai passar na frente e olhar isso aí do jeito que a gente está vendo aqui, ó. A gente vai poder ver essas coisas aqui. Lá no fundo a gente não vai poder ver, então eu já estou mostrando a foto para vocês agora de lá. Que infelizmente isso aqui é o mais bonito que tem. Muito bacana isso aqui. É o quê? É da família, tá? É da família. É um pé que tem ali embaixo. É um bem distante. Seixo não é bem uma pavimentação, mas é alguma coisa que você pode usar como forração artificial, né? Para compor desenhos. Se você quiser fazer um desenho artístico no piso do seu projeto e você não sabe que material usar, já tem planta demais, já está colorido, está carregado, joga seixo. Pode ser uma coisa simples como está aqui, ó. Eu já gosto de elaborar muito meu seixo. O seixo eu boto irregular, eu faço quadradinhos fora do desenho do quadrado original. Então eu trabalho bastante com seixo. Em relação a custo? Não? É ainda... Ele está perto da faixa de preço do quartzito. Ele está entre a lajota e o quartzito, está no meio deles dois. Então ele é o segundo mais barato. Muito barato mesmo. E isso é comprado como? Isso é comprado na tonelada. Tu vai lá, o cara bota o carrinho, joga o carrinho em cima da balança, aí tira o peso. Nas lojas de planta, eles vendem um balde do seixo ou o saquinho de 5 quilos. Aí o saquinho de 5 quilos tem um preço lá, R$30, 20, não sei. Mas na tonelada é bem mais barato. Você compra na pedreira, no mesmo lugar que compra pedra portuguesa. Tá? Compra quartzito, que é a pedra Trinópolis. Granito. Vou até ler o que está aqui, né? Eu estou falando, estou tentando tirar o assunto de cabeça e os slides está tudo falando. Como é que é? Não possui boas propriedades térmicas, esquenta quando está do lado de fora, possibilita, o que é isso? Vários acabamentos, está errado aí no slide, combinações, alguns antiderrapantes, como apicoado e flamejado. A gente apicoado é o seguinte: granito só tem aquele desenho daqueles veios, daquelas pintinhas bonitas, porque o cara vai lá e lapida ele para ele ficar com aquele desenho. A pedra bruta, ele é um negócio cinza e feio, não é bonito.
Então a gente apicou a ele para conseguir aparecer os veios, ou flameja, que é pegar o maçarico e queimar para aparecer os desenhos do granito, porque ele no bruto não dá para ver nada disso, tá? O apicoado é um acabamento mais grosseiro, o flamejado é um acabamento um pouco mais elaborado, portanto é um pouquinho mais caro para fazer. Se granito já é caro, flamejado, então vocês pensem para onde é que vai o preço das coisas, que é um tratamento especial. Fica muito moderno, tem várias possibilidades estéticas, quantidade de opção de cores grande, não dá manutenção nenhuma, é o mais durável dessas opções todas que a gente viu até agora, mas o custo dele é o mais alto de todos que a gente estudou até agora. Em alguns lugares só dá para trabalhar com granito, porque às vezes é uma bordinha, um acabamento mais delicado que não compensa. Flamejar é isso que vocês estão vendo aqui, ó, um maçaricão gigante aí, o cara tacando fogo para o desenho aparecer onde antes era somente aquela coisa bruta. Tá? E mesmo assim não aparece igual ele polido não. Vocês estão vendo que aqui, ó, é um que está flamejado. Esse já não está com tanto desenho quanto teria naquele polidinho que a gente vê. Por que normalmente a gente aplicou e flameja? Porque a área externa escorrega. Então não pode usar ele polido. Ele realmente arroja, viu? Botou granito, vai modernizar, vai ficar interessante. Agora eu acho pouco, isso é a opinião particular minha, que sou um arquiteto pernambucano, gosto de informação visual. Se eu fosse trabalhar com um material tão caro, eu jamais ia fazer um piso de fora a fora sem desenho nenhum, porque não eleva ao estado da arte por estar trabalhando com material caro. Eu preferiria fazer desenhos. Vocês viram minha combinação de pedra portuguesa com Miracema, né? Eu iria para uma curvinha daquela, ou o granito que é caro, ia passar uma curva preta no meio de uma área clara, uma curva marrom, para dar maiores possibilidades estéticas, já que o material é caro. Por que eu não tenho? Porque tem granito nesse projeto também. Ele é tudo misturado nesse projeto, né? A prainha de granito e do lado de fora aqui é quartzito e aqui no canto seixo. A maioria dos arquitetos devem achar um horror nesse projeto, com muita mistura de materiais. Fugir o granilite. Bom, aquele cimentício lá, gente, ele é um cimentício que tem o fugir o granilite na superfície dele, mas o fugir original que se fala é quando você compra esses granulozinhos de granilite e aplica ele por cima da massa, ok? Para dar esse acabamento que vocês estão vendo aí, que fica no derrapante, que inclusive em paredes é super nobre. É nobre, é bonito, é um pouco caro, tá? Ele não é... Se ele for fabricado artesanalmente, ele é mais barato do que o cimentício, tá? É mais barato do que fazer uma cerâmica. Agora, se você comprar o fugir pronto, é tão caro quanto o cimentício, chega a ser quase tão caro quanto o granito, comprando as placas já feitas de fugir. Vantagem dele: é barato, quando você faz artesanalmente, é prático de executar, é durável, é antiderrapante, ele não chega a... ele não tem propriedades térmicas das melhores não, tá? O resultado estético dele é muito bom, muito bonito. Ele estava aqui dentro de casa? Debaixo da escada. Legal, né, essa ideia? Eu vi um desse. Vocês podiam fazer umas pontezinhas assim, ó, que fossem só umas placas flutuantes, bota aí dentro do espelho d'água de vocês. Tá aí os recursos para vocês se inspirarem. Eu acho uma pena, eu vejo esses resultados. Infelizmente meus clientes não gostam de fugir, não sei porque eles não me deixam trabalhar, mas eu fico com dó porque eu não vejo variações, desenhos, elaboração. Muito embora isso daqui eu achei bem legal, a hora que eu estimulei vocês mais cedo. Uma pavimentação corrida e encaixado nele tem um encaixe de desenho de placas. Eu acho isso muito rico, muito interessante. Talvez até melhor do que ficar mudando muito de cor e contrastando. Granitina. Granitina é o granilite que foi encerado, foi lapidado, tá? E normalmente é encerado também para padrão. Então, esse daí que foi feito o polimento, ele não é muito adequado para a área externa.
só se tiver coberta. Descoberta, gente, não bota, porque vai escorregar, ok? É melhor deixar só na granilite, que é a granitina sem polimento. Não vou falar de rodapé, porque isso aqui é para a área externa, interna, não interessa para a gente. Deu. A gente tem um vídeo que não se trata de um material novo, mas a gente fez vídeo com o Jorge e mostrou. A gente fez uma pesquisa, na verdade, sobre pisos e eu apresentei, acho que o plano também, a questão do queimado, mas um queimado trabalhado. Bora lá, eu tenho aqui também, deixa eu voltar. É porque, como ele não é considerado exatamente uma pavimentação, eu tô com ele aqui em... Uai, Jesus, cadê? Porcelanato, cerâmica, pastilha, cimentício, piso. Olha lá um piso cimentício que eu nem mostrei pra vocês, que bonito. Placa cimentícia, cimento queimado. É isso que você quer dizer? Tá, e qual que é a sua dúvida ou o seu questionamento? Vai depender da intenção do cliente. Mas, em termos de custo, é barato. Só que o cimento queimado, por ele ter um aspecto liso, dificilmente ele vai ser uma boa opção para a externa, porque ele vai escorregar. Agora, eu fiz cimento queimado áspero na visita que a gente vai ter. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Porque eu fiz para a área externa com esse receio que o cliente tinha de botar ele porque achava que ia escorregar. Eu tinha um mestre de obras bom, meu cliente me proporcionou acesso a esse mestre de obras, e o meu mestre de obras soube fazer o acabamento. A gente usou areia grossa, ele deu um jeito lá no jeito de aplicar e fez ficar quase antiderrapante. Aí ficou ótimo e muito bonito. Quando a gente for na casa da Marcela, eu vou falar, a gente está indo agora para a casa do Marcela, no Alvilagem Alvorada 2. Me lembra, ou fiquem atentos, porque é lá que eu fiz o cimento queimado na área externa. Mas multimídia pedido não, em termos de... Cara, não é. As pessoas têm um preconceito. Os clientes que são rústicos, eles sempre pedem um cimento queimado em algum lugar. Mas é aquele cara que gostaria de ter uma casa de praia, uma casa no campo, uma casa... O cliente padrão brasiliense, ele não gosta de cimento queimado, porque... Primeiro que ele passou a vida inteira sonhando em ter um porcelanato, sabe? Então, ele fica cego para qualquer coisa que você indique. E ele tem medo do cimento. E como a gente não tem mão de obra boa em Brasília, que é uma das piores do Brasil, ele tem medo do cimento queimado também não ficar bem executado. A coisa boa é que hoje em dia existe cimento queimado que você compra a massa pronta e o risco dele ficar ruim é mínimo. Só que você tem que botar as juntas de dilatação para não rachar, né? Eu particularmente, eu projetei minha casa para ser toda de cimento queimado. Eu amo, eu sou louco por cimento queimado. Acho maravilhoso. E eu não vou botar junta. Eu quero que rache. Eu acho lindo ele rachado. Eu já fui numa loja que não tinha junta em canto nenhum. Aí a dona da loja, eu fui lá, né, e ela falando, eu me arrependi, tá tudo rachando, tá péssimo, e ela reclamando e olhando pro piso babando, achando a coisa mais linda, uma rachadura assim passando pro lado, parecia uma árvore desenhada no chão, as rachaduras do piso, mas é cultural, né, como é que você vai saber o gosto da pessoa? Eu fiquei apaixonado, ela tava se queixando, que tinha se arrependido de ter feito aquele acabamento. Achei bacana pra caramba. E o cimento queimado também te dá essa possibilidade de trabalhar. Desde que você trabalhe com juntas, você vai poder fazer desenhos vários, né? O perigo é usar ele na área externa. Vai escorregar, não é uma boa pavimentação. Mas se você souber misturar alguma coisa na massa para ele ficar com as porosidades e tal, aí você tira de letra essa questão do antiderrapante. Por isso que o pessoal joga fugir no cimentício, porque é para fazer um cimento queimado. O concreto estampado é um amadurecimento do cimento queimado. O concreto estampado é um cimento queimado, desenhado, trabalhado, que a gente
dar umas carimbadas para ele ficar diferente. E o que queima, o que chama de cimento queimado? Porque cimento, quando você bota ele numa concentração somente a nada, cimento e água, e não tem um aglomerante junto, ele realmente queima, e ele inclusive impermeabiliza essa superfície que você queimou, ela fica menos permeável. E o queimante que bota no cimento queimado, ele vem com colorante, ele vem com alguns aditivos, aí ele plastifica mais, dá mais brilho, fixa mais a cor, mas é um cimento queimado aquilo, é um cimento queimado elaborado, o concreto estampado. Tá? Eu amo, eu acho uma ótima solução para tudo, mas eu teria cuidado em área externa. Tá? Deu, gente? Essas outras coisas aqui não são exatamente pavimentações, só vou fechar a aula com esse cimentício aí que eu não mostrei, que é um da Solar, que eu acho maravilhoso, tem esse formato de quadradinhos. Hã? Pois é, maravilhoso. Tem algum piso que vocês ouviram falar que é de pavimentação de área externa, que eu não comentei, que vocês queiram tirar dúvida? Então deu, né? Acho que já dá para vocês começarem a ter ideias e jogar nos projetos de vocês. E vocês vão fazer visitas, vão ver a maioria desses que a gente viu aplicados lá nas obras, tá? Então a gente para aqui.